Mansão envolta em silêncio. Um menino que não falava há muitos anos e uma garota que perdeu a voz por causa da dor. Certa noite, uma frágil melodia rompeu a escuridão, despertando lágrimas, memórias e um milagre que ninguém esperava. Mas, quando o passado e o presente se encontraram, terão eles coragem de recomeçar, como uma verdadeira família. Olá, alma querida, seja muito bem-vinda ao Histórias Alma, menos um cantinho especial, onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo, com todo o amor. O sol se escondia atrás da imponente silhueta de Nova York, tingindo o céu com tons suaves de laranja e dourado. Dentro de um ônibus velho e gasto, Emma Carter observava em silêncio pela janela, enquanto pensamentos e lembranças turbulentas se misturavam em sua mente. Ao seu lado, Sophie, sua filha de apenas 9 anos, segurava com força um ursinho de pelúcia já desbotado. Seus olhos calmos seguiam o mundo que passava lá fora. Tinham vindo de muito longe para chegar ali, não apenas em quilômetros, mas em tudo o que haviam vivido. O último ano havia sido um vendaval implacável para Emma. Depois da morte repentina do seu marido, tudo desmoronou. A casa, o emprego, a sensação de segurança. Mas a perda mais devastadora não podia ser tocada. Era o som da voz de sua filha. Desde aquele dia, Sophie havia se fechado em um silêncio profundo, como se suas palavras tivessem desaparecido junto com o pai. Agora, estavam a caminho da mansão Bennet, onde Emma tinha acabado de aceitar um trabalho como governanta. Não era o emprego dos sonhos, mas era a única chance de recomeçar. O ônibus parou lentamente diante de um imponente portão de ferro. Além dele, a mansão se erguia grandiosa e magnífica, mas envolta por uma frieza estranha, quase fantasmagórica. Emma apertou suavemente a mão de Sophie, tentando transmitir segurança menos, embora, no fundo, ela mesma precisasse daquele conforto. Nenhuma das duas sabia que aquela casa estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Os portões se abriram com um rangido longo e pesado, ecoando no ar do entardecer. Mão na mão, mãe e filha atravessaram o caminho até a mansão. O lugar parecia ainda mais imponente, mas também vazio, como se tivesse abrigado calor humano em algum momento distante e o tivesse perdido para sempre. Na entrada, uma mulher de maia-idade, cabelos grisalhos presos de forma impecável, esperava. Os olhos atentos, porém não hostis, avaliavam cada detalhe, senhora Carter. Sue Harper. Emma sentiu e guiou Sophie pelas portas altas e pesadas. Assim que entraram, sentiu o peso do silêncio da casa, um silêncio quase vivo. Sr. Bennet raramente está em casa à noite. Não vai vê-lo com frequência. Menos, explicou a mulher. Suas tarefas são simples: manter tudo limpo, garantir que a casa funcione em ordem e... Harper fez uma pausa, baixando o tom de voz. Acima de tudo, não incomode o jovem Lucas. Emma piscou, surpresa. Lucas Bennet, o único filho de Ethan Bennet, o dono da mansão. Quantos anos ele tem? Perguntou. 10. Mas, não fala. Emma sentiu o coração apertar. Olhou para Sophie. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Harper as levou até um quarto modesto reservado para os empregados. Podem descansar aqui. Amanhã mostro suas tarefas. Emma largou as malas, sentindo um pequeno alívio, mas não chegou a relaxar. Sophie puxou sua manga, chamando sua atenção. Apontou para o final do corredor mal iluminado. Lá estava um garoto de cabelos negros como a noite, meio oculto pelas sombras. Lucas Bennet,
Os dois se encararam em silêncio. Lucas não disse nada. Seus olhos escuros estavam vazios e ao mesmo tempo carregados de algo impossível de decifrar, como se naquele instante tivesse visto um reflexo de si mesmo nela. Emma deu um passo cauteloso, prestes a falar, mas Lucas virou-se de repente e desapareceu na curva do corredor, deixando apenas o eco de sua presença no ar. Asra. Harper as conduziu para fora com um suspiro quase imperceptível. Ele é sempre assim. Ninguém consegue se aproximar dele. Emma apertou a mão de Sophie, sentindo um estranho peso se instalar no peito. Algo dentro dela dizia que aquele não seria apenas um trabalho. Na primeira manhã, na mansão Bennet, o silêncio parecia vivo, rastejando pelos corredores como uma névoa fria. Emma se ocupava com as tarefas, enquanto Sophie, em silêncio, se afastava aos poucos. Seus pequenos pés ecoavam no chão de madeira, levando-a cada vez mais fundo pelos longos corredores gelados. As portas se alinhavam sem fim, cada uma guardando segredos que ela ainda não conhecia, com a ponta dos dedos. Sophie tocava as maçanetas, sentindo o frio de mistérios esquecidos sob sua pele. No fim do corredor, parou. Uma pesada porta de madeira estava ligeiramente entreaberta, como se esperasse que alguém a encontrasse. Ela hesitou apenas por um instante antes de empurrá-la. A poeira suspensa no ar. Brilhou a luz suave que atravessava as cortinas espessas. No centro do cômodo, um piano de cauda imponente repousava sob um lençol branco amarelado pelo tempo, com passos lentos. Sophie se aproximou, os olhos arregalados de curiosidade. Com as duas mãos, puxou o tecido para trás, revelando as teclas, negras e marfim, reluzindo sob a luz. Sem pensar duas vezes, pressionou uma única tecla. A nota soou clara, pura e ao mesmo tempo estranhamente solitária, preenchendo o vazio do salão. Um movimento brusco fez seu coração saltar. Sophie se virou de repente. Lucas Bennet estava no canto da sala, os olhos arregalados, o rosto pálido. Ele parecia assustado, não com ela, mas com algo que aquele som havia despertado. Deu um passo para trás, os punhos fechados ao lado do corpo, o olhar fixo no piano como se fosse um fantasma do passado. Sophie não se mexeu, apenas o observou. Por um instante fugaz eles se entenderam sem palavras. Lucas respirava de forma irregular. O olhar escuro tremia com algo indecifrável. Reconhecimento, medo, talvez saudade. Por um momento pareceu que ele ficaria, mas, como uma sombra fugindo da luz, recuou. Primeiro um passo, depois outro, e sumiu. Sophie permaneceu onde estava, com um brilho de assombro nos olhos. Longe dali, Emma não fazia ideia de que um fio invisível havia acabado de ser tecido entre duas almas perdidas. Após o episódio na sala de música, Lucas passou a evitar Sophie. Não olhava para ela, não chegava perto, mas também não a ignorava por completo. Emma percebeu que ele já não era apenas uma sombra silenciosa na mansão Bennet. Menos algo nele começava a despertar. Mas Ethan Bennet era diferente. Não quero música nesta casa menos, disse ele. A voz grave e cortante quando Emma entrou, na biblioteca onde ele passava a maior parte das noites. Ela parou, sentindo as paredes invisíveis que ele havia erguido ao redor de si. Por quê? Perguntou. A voz suave, mas firme. Ethan virou-se para a janela. O olhar, afiado, carregava um peso sombrio, porque a música me lembra do que perdi. Um longo silêncio se estendeu entre eles, mas ela também pode te ajudar a encontrar o que ainda está aqui. Emma falou com suavidade, o olhar se desviando para Lucas, que estava no jardim, concentrado em seus desenhos. Ethan não respondeu, mas Emma percebeu o jeito como seus dedos se contraíram sobre a borda da mesa. Naquela noite de inverno, o pesadelo veio para Lucas. Ele acordou de repente, o peito arfando, as mãos pequenas
agarrando o cobertor como se fosse sua única defesa. O coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio. A sombra do sonho ainda o envolvia, sufocante. Sem pensar, ele saltou da cama. Seus pés descalços correram pelo corredor até o único lugar onde se sentia seguro. A porta do quarto de Emma e Sophie se abriu de repente. Emma acordou assustada, os olhos se arregalando ao ver Lucas parado ali, tremendo da cabeça aos pés. Sophie se mexeu ao lado da mãe, os olhos grandes cheios de preocupação. Antes que alguém pudesse dizer algo, Lucas correu até Sophie e a abraçou com força. Seu corpo tremia, a respiração descompassada, como se tivesse escapado de algo terrível. Sophie endureceu por apenas um segundo, mas logo, com gestos lentos e delicados, levantou as mãos e começou a acariciar suas costas. Não disse nada, não podia menos, mas o envolveu com mais força, oferecendo o único conforto que sabia dar. Emma sentiu a garganta apertar. Sophie, a menina, que nunca deixara ninguém se aproximar além da própria mãe, agora estava ali, abraçando Lucas, acalmando-o com a simples presença. Lucas não se soltou, escondeu o rosto no ombro dela, deixando que lágrimas silenciosas caíssem. Sophie não recuou, ao contrário, apertou-o mais, como se dissesse: eu entendo, eu também já tive medo. Emma se ajoelhou ao lado deles, colocando uma mão suave nas costas dos dois. No corredor, iluminado apenas pela penumbra, Ethan estava imóvel. Pela primeira vez, não via apenas duas crianças solitárias, tentando sobreviver ao próprio vazio. Lucas e Sophie haviam se encontrado, e ele entendeu. Seu filho não estava mais sozinho. A partir daquela noite, tudo começou a mudar na mansão Bennet. Lucas não evitava mais Sophie. Ainda não falava, mas todos os dias, quando a casa mergulhava no costumeiro silêncio, ele ia até a sala de música, onde Sophie já o esperava. Não precisavam de palavras. A música era o idioma deles. No início, Lucas mal ousava tocar as teclas. Os dedos roçavam o marfim e recuavam, mas Sophie nunca riu, nunca apressou, apenas esperava. Dia após dia, ele ganhava coragem. As mãos já não tremiam, até que, numa noite, enquanto Sophie tocava ao lado dele, Lucas fechou os olhos e deixou os dedos fluírem, criando notas que não vinham da memória, mas do coração. Então, algo raro aconteceu. Sophie riu, um som pequeno e claro, como o tilintar de um sino delicado. Lucas congelou e depois, devagar, sorriu. De longe, Ethan observava. Já não proibia a música. No começo, manteve-se à margem, mas aos poucos percebeu que não podia continuar ignorando o que se transformava diante de seus olhos. Certa noite, Emma colocou uma xícara de chá na mesa ao lado dele. Na biblioteca. Você pode entrar naquela sala. Se quiser, disse com voz suave. Ethan a olhou, a hesitação dançando em seu olhar. Não sei se estou pronto. Emma não insistiu. Ela conhecia aquela dor, porque já a tinha vivido na própria pele. Sentou-se diante dele, os dedos apertando, a xícara quente entre as mãos. Já sentiu, como se o mundo tivesse simplesmente seguido em frente sem você. A voz dela era quase um sussurro. Ethan ficou imóvel. Ninguém jamais lhe havia feito aquela pergunta. Tu dus, ous, deias, admitiu, pela primeira vez, com um tom cansado. Ela se foi, mas tudo o resto, trabalho, rotina, o mundo menos continuou como se nada tivesse acontecido. Emma sentiu um entendimento silencioso nos olhos. Perdi meu marido num acidente, menos a voz dela vacilou. Um momento ele segurava minha mão. No seguinte, eu estava sozinha no hospital, encarando um médico que não conseguia olhar nos meus olhos. Ela soltou um suspiro trêmulo, sem aviso, sem tempo para dizer adeus, e tudo o que pude fazer foi assistir.
enquanto a vida seguia. Sem ele, Ethan permaneceu em silêncio, mas pela primeira vez o gelo em seu olhar cedeu. Emma esboçou um sorriso triste. Sabe o que mais doeu? Perceber que não perdi só o meu marido, mas Sophie perdeu a voz. Ethan a encarou. Ela não fala desde então. Emma balançou a cabeça, como se temos que se pronunciasse mais, o mundo se despedaçaria de novo. Algo mudou dentro de Ethan. Lucas era o mesmo. Duas almas perdidas, cada uma carregando um luto diferente, finalmente se reconhecendo uma na outra. A partir daquele momento, Ethan começou a mudar. Já não evitava a música. À noite, sentava-se mais perto da sala onde Lucas e Sophie tocavam, ouvindo as melodias se espalharem pela mansão. Certa noite, quando Emma passou pela biblioteca, viu Ethan parado diante da porta da sala de música. Havia uma suavidade estranha em seus olhos. "Quer entrar?" ela perguntou. Ethan não respondeu, mas desta vez, em vez de se virar e ir embora, deu um passo para dentro. Emma sorriu de leve. Sabia que aquele era o momento em que Ethan começava a encarar seu passado. A música passou a fazer parte da mansão Bennet. Todas as tardes, Lucas e Sophie se sentavam ao piano, procurando suas próprias melodias. No início, as notas eram tímidas, dispersas, mas, com o tempo, fluíam como pedaços de uma história esperando para ser contada. Ethan já não observava apenas a distância. Numa noite, entrou na sala de música. Sua mão roçou a superfície polida do piano, como se tocasse uma lembrança que havia tentado enterrar por tempo demais. Emma, sentada por perto, o observava em silêncio. "Você sente muita falta dela, não sente?" perguntou, a voz quase inaudível. Ethan não levantou o olhar, mas assentiu. "Ela era tudo para mim." Emma entendeu. Conhecia bem a sensação de perder uma parte de si e ser impotente para trazê-la de volta. "Você não a perdeu de verdade", disse suavemente. "Ela ainda está aqui, em cada nota que Lucas toca." Ethan respirou fundo, pela primeira vez. Não fugiu da própria dor. Naquela noite, um pesadelo arrancou Lucas do sono. Ele se sentou na cama, o fôlego curto, o coração batendo contra as costelas. Sem pensar, correu para a sala de música, menos como se fosse o único lugar seguro que lhe restava. Ethan ouviu os passos apressados e correu atrás. Quando chegou, Lucas já estava diante do piano, as pequenas mãos trêmulas pairando sobre as teclas. Emma e Sophie ficaram ali, perto, sem dizer uma palavra, apenas esperaram. E então, no silêncio profundo da noite, Lucas começou a tocar. A melodia não era perfeita, nem seguia uma forma exata, mas cada nota carregava algo cru, menos medo, dor e uma necessidade desesperada de ser livre. Ethan não conseguiu mais se conter. Avançou, ajoelhando-se diante do filho. Sua voz falhou. "Você está seguro?" "E eu estou." Aqui Lucas hesitou, os olhos brilhando de lágrimas. Olhou para o pai por um longo instante e, pela primeira vez em anos, falou: "Pai." O mundo de Ethan desmoronou e se reconstruiu naquele segundo. Sem pensar, puxou Lucas para os braços, abraçando-o com força. Como se solta Lou significasse perde Chloe novamente. Sophie observava, as lágrimas rolando silenciosas pelo rosto. Emma ajoelhou-se ao lado da filha e apertou a pequena mão dela. E, então, outro milagre aconteceu. Os lábios de Sophie se moveram. Sua voz saiu pequena, mas clara. "Mamãe." Emma congelou. O coração se partiu e se refez ao mesmo tempo. Puxou Sophie para si, chorando. Naquela sala silenciosa, iluminada pelo brilho suave da noite, duas crianças encontraram novamente suas vozes, e duas famílias despedaçadas tornaram-se inteiras outra vez. Na manhã seguinte, o sol parecia ter nascido mais cedo.
Raios dourados atravessavam as grandes janelas da mansão Bennet, não mais lançando sombras, mas preenchendo cada canto com calor. Na sala de música, Lucas estava ao piano, Sophie ao seu lado. Pela primeira vez, tocavam juntos uma canção que eles mesmos haviam criado. Ethan estava na porta. Ouvindo, seus olhos já não eram frios, menos brilhavam com orgulho silencioso e paz. Emma se aproximou dele. "Está pronto para seguir em frente?" perguntou. Ethan olhou para ela, depois para o filho, e assentiu. "Acho que finalmente encontrei o que realmente importa." Emma sorriu levemente. Não perguntou o que era, porque já sabia. Ele então virou-se para ela, segurando seu olhar. "E você, Emma, está pronta para recomeçar?" Os dedos dela apertaram o tecido do vestido. Pensou no passado menos na dor, na perda menos, e depois no presente, onde estava agora. Olhou para Sophie, rindo enquanto tocava o piano. Respirou fundo. "Sim, acho que estou." A mansão Bennet, antes silenciosa e vazia, agora se enchia de música, risos e, acima de tudo, vozes que antes haviam se perdido. O amanhecer havia chegado, e um novo começo realmente começara. Mano, depois a primavera voltou. A mansão Bennet. As árvores verdes balançavam suavemente ao vento, e o perfume doce das flores preenchia o jardim. O lugar já não era frio nem sem vida. Menos estava repleto de calor, risos e música. Na sala de música, Lucas e Sophie estavam juntos ao piano de cauda. Não havia mais hesitação, nem silêncio. Apenas duas crianças que haviam recuperado suas vozes. "Vamos tocar essa menos", disse Sophie, apontando animada para uma partitura. Lucas sorriu, os olhos brilhando. "Ok, mas não toque rápido demais." Dessa vez, Emma estava à porta, observando em silêncio. O coração se enchia de alegria ao ver as duas crianças conversando, como se nunca tivessem vivido presas no silêncio. Ela se virou para Ethan, que estava ao seu lado, e viu em seu rosto uma expressão mais suave do que jamais havia visto. "Está pronto para seguir em frente?" perguntou baixinho. Ethan olhou para ela, e depois para o filho menos, aquele menino que antes vivia perdido em seu próprio mundo, mas que agora ria ao lado de Sophie. Inspirou fundo antes de assentir devagar. "Acho que finalmente encontrei o que realmente importa." Emma sorriu, os olhos brilhando de felicidade. Ethan manteve o olhar preso ao dela por um longo momento, até que de repente se ajoelhou. Emma ofegou quando ele tirou do bolso um anel simples, mas de beleza delicada. "Emma, a vida é cheia de perdas, mas também é cheia de milagres. Você, Lucas, Sophie, vocês trouxeram esse milagre para mim. Quero continuar essa história com você como uma verdadeira família. Você quer se casar comigo?" As lágrimas de alegria inundaram os olhos de Emma. Ela olhou para Lucas e Sophie, que sorriam com pura empolgação. "Diz, sim, mãe. Assim estaremos sempre juntos." Sophie riu, animada. "Eu quero poder chomolar de mãe também", acrescentou Lucas, fazendo Emma rir mesmo através das lágrimas. Emma se ajoelhou, as mãos trêmulas, mas o coração mais certo do que nunca. Levantou o olhar para Ethan, e seus olhos brilhavam não apenas de amor, mas de esperança. "Sim, Ethan, porque pela primeira vez em muito tempo eu acredito no amanhã." A mansão Bennet, antes um lugar de tristeza e silêncio, agora era um verdadeiro lar cheio do amor, risos e felicidade. Uma nova família havia realmente nascido.